correr aqui. Eu vou dizer para você, queridos, que nós temos que andar fora da vista da serpente. Para quem não sabe quem é a serpente é o diabo. A serpente é o diabo, é Satanás, é o velho dragão, a antiga serpente. É esse que é o diabo. E você precisa andar fora da vista dele. Ele não pode ver onde você está. Você precisa estar escondido dele. E hoje nós vamos ver com 3 personagens, ou 4 personagens, que nós muitas vezes somos como se tivesse uma marca fluorescente na nossa vida, onde nos tornamos evidentes para o diabo. Ele olha para nós e ele vê onde a gente está. E quando o diabo vê onde a gente está, queridos, ele quer nos matar. Ainda mais se nós aqui entrarmos no campo dele. Quando você entra no campo dele, só tem um lugar para se esconder. E vou adiantar, de todos os personagens que eu vou dizer, nenhum deles sabia se esconder. Quem sabia se esconder, você pode imaginar também quem é. O nome dele é aquele a quem eu sirvo, o Senhor Jesus Cristo, a quem merece toda a honra, toda a glória, toda a majestade, todo o louvor. Ele vai nos ensinar como andar fora da vida da serpente. Essa veio fresquinha do céu hoje. Aliás, queridos, temos sido visitados por palavras tremendas do céu, tesouros escondidos do céu. Hoje também é um tesouro que estava escondido e eu não podia ver. E hoje eu vou entregar ele para você. Só que o que eu vou entregar para você hoje tem que ser uma conduta, uma forma de viver. Isso será para você a resposta para você ficar fora da vista da serpente. Fora dos lugares onde ele quer te pegar, fora dos lugares onde ele quer te matar. João capítulo de número 1, abra sua Bíblia lá. Santo é o teu nome. Tudo que eu fiz até agora foi só falar profeticamente. Eu vou começar a pregar 19 e 27, tá bom? Presta atenção na profecia. Crede nos profetas e prosperareis. Quer prosperar? Entenda que o ano que vem, como a corça suspira pelas águas, a minha alma tem sede de ti, Senhor. É o ano de você suspirar pelas águas. Vem água de avivamento aí, suspire pelas águas. Sinta o cheiro dela. Entenda onde ela está. Seja como a corça. Esse foi o testemunho de João, versículo 19 do capítulo 1, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. O profeta é só um. Esse profeta é Jesus. Tu és o Messias? Não, não sou. Tu és o Cristo ungido? Não, não sou. Você precisa saber muito bem quem você é. Muito bem. Disseram, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Quem você é? Aonde você está? Aonde você se encontra? Eu sou a voz do que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Elias. Quem eu sou? Eu sou uma voz. Aliás, eu não sou uma voz, eu sou a voz. E essa voz que Deus levanta é uma voz que vem de um lugar específico. O lugar que levanta alguém para ser uma voz é o deserto. Esse é o lugar que levanta alguém para ser uma voz. É o lugar onde Deus denota e mostra o caminho.
Esse é o lugar que Deus quer que eu e você entendamos como entrar nele. E as pessoas pensam em como sair dele. Falamos que deserto é lugar para você ficar 40 dias. Falamos do evangeliquez. O evangeliquez diz: deserto não é para crente. Quem já ouviu isso aqui? Só eu que ouvi? Que deserto não é para crente? Deserto não é para crente. Ou deserto é para crente por um período. Quem já ouviu isso? Deserto é para crente só por um período da vida. Quem já ouviu isso? Agora sim, melhorou. Deserto é para você passar 40 dias por ele. Sai de lá. Porque deserto é lugar perigoso. Deserto é lugar seco. Deserto é lugar onde tem serpentes e escorpiões. Demônios. Está cheio de demônio. Deserto é lugar que você não sabe como sair dali. Quando você olha, você já teve a oportunidade de estar no deserto, é tudo areia. Você olha para um lado é areia, você olha para o outro lado é areia, você não sabe o que é, para onde vai. É um calor de mais de 40 graus de dia e um frio de menos 40 à noite. É um lugar inóspito. Os demônios não querem ficar nos desertos. A Bíblia diz que quando nós expulsamos um demônio, ele vai para o deserto e ele quer achar o lugar onde ele morava antes. Ele quer voltar para a casa onde ele morava. Ele não quer permanecer no deserto. Está entendendo aqui? Deserto não é lugar de demônio, porque demônio não quer ficar no deserto. Demônio não quer deserto. Mas João Batista foi levantado por Deus com vestes de simplesmente para ser uma voz. O que tinha na vida de João Batista para ele se tornar uma voz é que ele era um homem simples, era um profeta simples, e ele era uma voz que fluía do deserto, uma voz levantada por Deus, uma voz que apontava o caminho, a voz que apontava o caminho, a voz que preparava a entrada do Senhor Jesus, a voz que antecede, a unção que antecede a manifestação da glória de Deus, aleluia. Eu vos batizo com água, mas após mim vem aquele que eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, aleluia. Eu preparo esse caminho, eu preparo para você o caminho da unção. O deserto prepara para você o sobrenatural. É o deserto. No capítulo 3 de Lucas, no versículo de número 1, diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, quem era rei? Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia. Lembra do Pôncio Pilatos? Então, nós tínhamos um rei Tibério César, tínhamos um Pôncio Pilatos que era governador, tínhamos Herodes que era tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, Elisânias, tetrarca de Abilene, tudo caras poderosos, sendo sumos sacerdotes os que entregaram Jesus para a cruz, Anás e Caifás, tudo um monte de gente importante, tudo um monte de pompa, tudo um monte de realeza. Veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, aonde? No deserto. Tendo um monte de gente cheia de autoridade humana, autoridade eclesiástica, surge uma voz num lugar de preparação. E nós achamos que deserto é lugar de preparação, não é isso? No deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento. Do deserto vem uma voz de entrada no reino através do arrependimento. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. É uma voz que aponta caminho. Todo vale será aterrado. Tudo aquilo que se acha inferior, eu vou nivelar. E tudo aquilo que se acha superior, todos os montes serão
Todo vale será aterrado e nivelado todos os montes, e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Fora dos desertos, queridos, existem muitas vozes. As vozes que estão fora do deserto, você está ouvindo ela todos os dias. É a voz do cara que senta na mesa dele para ganhar, para pagar para ele 150 mil reais. A voz do coach. Essa é a voz. A voz de homens que ostentam aquilo que tem. Como Herodes ostentava, como Pôncio Pilatos ostentava. Esses homens ostentavam isso. Mas surge no deserto uma voz, a voz que vem endireitar esses caminhos. Você pode dar um glória a Deus? A voz profética, ela não anda nesses lugares. A voz profética vai no lugar onde ninguém dá valor algum. A voz profética, ela vem de um lugar que as pessoas não gostariam de estar. Jesus não nasceu em palácio sendo rei. Jesus nasceu numa estrebaria sendo rei. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus? Ele nasceu numa estrebaria, porque a glória de Deus é que tem que se manifestar. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, as multidões que saíam para ser batizadas, filhos da serpente. Vocês estão todos na mão da serpente, raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Me dá fruto de que você tem um odre que está consertado. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, eu sou da casa firme. Eu faço o ministério dos jovens. Eu vou lá no 120, no 340. Temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. O deserto, queridos, é um lugar de aprendermos a andar no sobrenatural. É o lugar do sobrenatural. Se você quer viver sobrenatural, este lugar está no deserto. Não está nos palácios. Em Deuteronômio capítulo de número 8, o texto famoso do deserto. Versículo 1. Cuidarei de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. É uma linguagem de quem possui. É uma linguagem de quem pega a promessa. É uma linguagem de quem vive propósito. Essa é a linguagem para um certo tipo de pessoa que sabe o seu lugar. Versículo 2: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Te guiou aonde? No deserto. Estes 40 anos para te humilhar. O deserto é o lugar que traz humildade para nós. Em outras palavras, traz dependência. Você não tem água, tem que brotar da rocha. Posso ouvir um amém aqui? O sol está queimando, você precisa de uma nuvem sobre a sua cabeça. Você pode dar um aleluia nisso? Está frio à noite, você precisa de uma coluna de fogo. Você pode dar um glória a Deus? Até para quem quer comer carne, está murmurando, Deus manda carne. Você está entendendo? Esse é o deserto. É um lugar de preparação para possuir algo do sobrenatural. É para você aprender a depender. Humildade aqui é você depender totalmente de Deus. Não há espaço para você viver aquilo que você quer viver se não houver total dependência de Deus. Não há espaço. Nós precisamos entender isso. Te humilhar para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não meus mandamentos. Deixa eu ver se tem palavra minha aí dentro. Deixa eu ver se tem fé no meu Deus aí dentro do seu coração. Deixa eu ver se quando vier os demônios, a situação difícil, se você vai deixar o óleo escoar, ou se você vai reter o óleo dentro de você.
Deixa eu ver quem você é. Deixa eu ver se eu posso levantar uma voz no meio desse deserto. Eu quero levantar vozes aqui. Eu quero levantar vozes proféticas nesse lugar. Mas para levantar voz profética, eu tenho que ver se tem dependência aí dentro. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conhecias. Ele deu coisa desconhecida para você, coisa da intimidade, aleluia, coisa do secreto, coisa do segredo. Nunca ninguém ouviu que existia maná, mas lá do céu ele contempla um povo que está no deserto, e ele traz lá do céu: eu vou alimentar você, você depende de mim, todo dia vai ter maná aqui. Eu te sustento todos os dias. E quando o maná é de sexta-feira para sábado, eu não deixo ele apodrecer. Todos os outros dias ele apodrece, para você ver que o meu toque é que mantém você de pé. O problema é que o homem esquece. Para dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Alguém lembra desse versículo? Se você é filho de Deus, manda essa pedra se transformar em pão. Ele porém disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, oh glória. Eu estou no deserto, mas eu estou comendo palavra. Eu estou comendo o maná que vem do céu, aleluia. Eu estou sendo alimentado por anjos, oh glória a Deus. Esse é o lugar que tem que ser o desejo do crente. Mas o crente não quer esse lugar difícil. Ele quer os lugares fáceis. Ele quer sair logo do deserto, porque ele quer usufruir do que é bom. Eu quero o que está na terra da promessa. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Eu te provisionei a sua roupa. 6. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e o temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar. Tudo isso eu estou fazendo com você, para você entrar numa boa terra, uma terra de avivamento, de glória. Terra de ribeiros de águas. Tem cheiro de águas aqui ou não tem? De fontes, de mananciais profundos que saem dos vales das montanhas, de trigo e cevada. E aí vai, versículo 10: comerás e te fartarás. Vai ter abundância. E louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Vai fazer o que quando você entrar nela? Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o Senhor que me conduziu lá e vai me conduzir aqui na terra da promessa. Porque na terra da promessa já tem guerra. Posso ouvir um amém aí? Josué guerreou na terra da promessa. Mas ele levou para a terra da promessa algo do deserto, que eu não vou nem entrar aqui agora, que senão já solto tudo de uma vez. Comerás e fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas, prosperidade e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e se ir abundante tudo quanto tens, você esqueça do deserto e coloque, em vez de vestes de pelo de camelo, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra da servidão, da casa do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira. Dá um aleluia, um glória a Deus. Versículo 17: não digas, pois, no teu coração. Aqui que está o problema. Você se eleva e diz no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Esse é uma voz que foi voz no deserto e deixa de ser voz. É quando os filhos de Israel, num primeiro momento, se encantam com uma capa. Acã se encanta com a capa Babilônia. Se encanta com a capa Babilônia. É nesse instante que Israel perde a guerra dentro da terra da promessa. Vocês lembram desse ato? Quando a capa que você está almejando é uma capa
das coisas do mundo. Quando você entra na terra da promessa para viver o ouro que Deus está te dando, para viver tudo que você está tendo ali, para viver as riquezas que estão ali, para viver a prosperidade que está ali, quando você se encanta com isso, você perde e começa a viver uma capa. Quer capa babilônica? Você vai ter. Só que essa capa não é capa de conquista. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riqueza. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? Para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses, e os servires, e os adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis, como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Está claro para todo mundo? Houve um tempo de deserto, há um tempo de terra de promessa. No deserto Deus aprendeu a depender dele. Na terra da promessa o povo parou de depender de Deus. E achou que a força do seu braço, ou porque ele é mais bonitinho, ou porque Deus revelou coisas específicas para ele, ele é melhor do que alguém. Ele adquiriu riquezas, ele começa a depender de si mesmo, ele começa a usufruir disso, ele começa a querer viver por isso. Ele na terra da promessa começa a se encantar com capas da Babilônia. E a capa da Babilônia faz Israel começar a perder guerras. Está me entendendo, filho, filha, ainda que você esteja na terra da promessa? Esse mesmo João Batista que a gente estava falando lá, que começou com uma voz do deserto, em Lucas capítulo 7, esse é o primeiro personagem que eu estou falando, eu preciso gastar mais tempo nele, mas estou só com quase 10 minutos de palavra aqui. Lucas no capítulo 7, no versículo de número 18, Lucas 7, 18. O problema é quando eu me encanto com as capas babilônicas da própria bênção que Deus me deu. O problema é quando eu quero aquilo que Deus me deu, porque Ele me treinou e Ele quis me dar. É quando aquilo que Ele me deu começa a se tornar muito importante para mim. Nós vimos uma nação se perder com isso, chama-se Estados Unidos da América. Estados Unidos da América, por servir a Deus, foi a nação que entrou em maior prosperidade de todas as nações. Dali saíram pregadores para o mundo inteiro. Dali houve o avivamento que foi mais duradouro de toda a história. Por causa dos americanos, o evangelho chegou a nós que estamos aqui. Americanos morreram nesse país para nós recebermos o evangelho. Tiveram homens que saíram de lá para entregar para nós a graça de podermos crer em Deus. Mas Deus abençoou muito essa nação. Deus abençoou, e eu nunca vi numa cultura algo que existe na cultura americana tão forte dentro deles, que é natural. Na minha empresa eu vejo isso. O dono da minha empresa é um judeu, sua esposa é uma mulher, acho que é coreana. E o que existe dentro da cultura americana? Aquilo que Deus me dá, eu tenho que compartilhar. Eles entendem que eles têm que equilibrar aquilo que eles ganham. Eles têm que ajudar aquele que nada possui. Por causa disso, queridos, Deus os abençoou e os abençoa até hoje. Embora a maior parte tenha se perdido por causa da própria bênção que Deus deu. Olha como é um negócio interessante. A própria glória com que Deus nos abençoa se torna a maior pedra de tropeço para todos nós. Seja elas riquezas que eu recebo, seja elas promessas que se cumprem. O que Deus pede para Abraão, queridos? A maior bênção que Deus deu para ele: me dá o Isaac. Deus vai sempre pedir para nós a maior bênção que Ele nos deu. Ele quer que a gente esteja só com Ele. A maior bênção pode ser a maior pedra de tropeço para nós. Deus pode pedir a cada um de nós coisas importantes para nós, coisas específicas, riqueza, unção. No caso de João Batista, o que pega para ele é o seu ministério, é a sua unção, é ele ser essa voz, é o profético dele. Já preguei sobre João Batista aqui, e muitos até abriram o olho e falaram assim: mas pastor, até o Rodney disse que entregou lá para um amigo dele do trabalho. O cara ficou, quem que falou isso? João Batista, que João Batista se perdeu a cabeça. João Batista perdeu a cabeça antes de perdê-la fisicamente. Os ministros perdem em Deus antes mesmo dele perder completamente.
Onde João Batista perdeu sua cabeça? Quando ele começou a achar que o seu ministério é muito importante. Querido, João Batista é aquele que vê Jesus chegar, ele diz para os discípulos dele: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Posso ouvir um amém aqui? Não se preocupe com as crianças, deixa elas à vontade, tá bom? Isso não vai me incomodar. Só fica ligado aqui, não perca a palavra, queridos. Eu sei que o dia não é específico para isso, mas a palavra é tremendamente importante para você ouvir no seu coração. Então não perca a palavra, não deixa nenhuma distração te tomar. Amém? Fica ligado no Espírito. Você pode crer nisso? Você pode ficar junto comigo aqui? Então presta atenção. João Batista identifica: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele ouve a voz do céu que diz: esse é meu filho amado em quem tenho prazer. Ele vê uma pomba pousar sobre ele. Deus tinha dito para ele: aquele sobre quem você viu pousar uma pomba, este é o Messias. João Batista viu tudo isso. Ele era a voz, ele estava no lugar certo, no deserto. Só que João Batista vai sair do deserto e vai começar a ir para os palácios. João Batista vai pregar para Herodes. João Batista está lá, em vez de pregar para o povo que ia ter com ele no deserto, a unção que estava sobre ele, e a voz que Deus levantou no deserto, o povo saía de onde estava para ir atrás daquela voz. Você não precisa fazer nada para se autopromover. Você não precisa. Eu me lembro quando eu fui na igreja, já contei para você esse testemunho, esse é o testemunho que eu tenho outros, mas que o meu corre agora e veio na minha mente agora, não pensei quando eu estava preparando a palavra. Fui naquela igreja de Cubatão. Cheguei lá, vi poucas vezes a glória como eu vi naquela igreja de Cubatão. Cheguei lá, 4 taquaras rachadas, 4 taquaras rachadas, começa a louvar. E eu vejo a glória de Deus descer. Eu chego, é tão grande a glória que eu posso tocar na glória aqui, ó. Fisicamente eu sentia na minha mão. Eu fui começar a pregar, Deus me tomou em profecia naquela igreja. Foi um negócio dos mais maravilhosos que eu já vivi. Tudo aberto, curas acontecendo, a igreja tomada em glória, tomada. Parte do céu daquilo que Deus quer que eu viva intensamente durante todo o avivamento que nós vamos viver. Como você viu lá também em Avivaçoras. Os milagres multiplicando sem controle. Nós não tínhamos controle de nada. Deus estava no controle. Isso é maravilhoso demais. E então, estou contando do outro exemplo. Fui na igreja da sede. Fui na igreja da sede. Estou lá. E os pastores, o pastor titular da igreja, o que era o chefe da igreja, me chama: vem sentar aqui no púlpito comigo. Eu falei: não, tudo bem aqui, estou aqui bem embaixo, pastor. Não, sobe no púlpito comigo. Aí veio lá o Jacinto Sapato de Fogo trazer o louvor e os corinhos de fogo. Eu gosto de corinho de fogo, mas algo não estava rolando ali. Não era culpa do Jacinto, o sapato de fogo, não era culpa dele, mas era culpa do que o pastor disse no meu pé de ouvido. Ele disse assim: sabe, filho, essa aqui é uma campanha, daqui a pouco nós vamos entrar na próxima. Sabe por quê? Porque senão o povo não fica na igreja, você sabe como é, né? Então eu saio de campanha e entro em campanha para manter o povo na igreja. Acabou de tropeçar na pedra de tropeço. Deus não precisa de nada nosso. Eu tenho que entender que Deus não precisa de mim. Ainda que Ele me use, Ele não precisa de mim. João Batista começou a achar que o ministério dele era importante demais. Querido, já preguei isso para você. Imagina o seguinte: eu sei que Ele é o Cordeiro, Ele é o Messias. Deus testificou que Ele é o Messias. O que o meu ministério tem que continuar depois de identificar que o Messias chegou na terra? Eu te pergunto. Quando João Batista morre, ainda tinha gente pregando em Atos 19 lá, quando Paulo vai lá. Vocês ouviram do batismo do Espírito Santo? Não, nós ouvimos só do batismo de João. O batismo de João ainda era proclamado lá em Éfeso, em Atos 19. Porque o ministério de João, ele não parou. E o ministério de João subiu na cabeça dele. E o diabo, queridos, ele é muito astuto. Ele é o sedutor. Quando ele não pode vencer você, ele vai começar a dizer para você que você é importante demais, que o seu ministério é importante demais, que Deus precisa demais de você. Aliás, sem você não dá para fazer nada aqui. É isso que o diabo vai querer nos enganar, nos seduzir. Essa é uma sedução comum do diabo. Na verdade, quem está trabalhando aqui, o nome dela é Jezabel. Jezabel é o espírito da sedução. E ela te seduz para quê? Para aquilo que está no seu coração. No caso de João Batista, o que estava no coração dele era a importância do ministério dele. Era a importância daquilo que ele veio fazer.
Então seu ministério subiu na sua cabeça, e quando o ministério subiu na sua cabeça, ele vai perder a cabeça, porque Deus nunca precisou que ele viesse para dentro da cidade para confrontar Herodes, porque Deus sempre mandou para João Batista os homens lá no deserto onde estava pregando. Posso ouvir um amém aqui? Ele era a voz que clamava do deserto. A gente não pode esquecer que nós somos uma voz do deserto, não podemos esquecer. Todas essas coisas, versículos 18 do capítulo 7 de Lucas, foram referidas a João. Que coisas? Que Jesus tinha curado o servo do centurião com uma palavra. Você pode dar aleluia, glória a Deus? Olha Jesus aí que você apontou como um cordeiro. Ele é cordeiro e ele é leão, oh, aleluia. Da mão dele, o servo do centurião, pela única palavra da boca dele, o servo do centurião foi curado. Esse Jesus aí que você apontou, João Batista, ele curou o filho, na verdade levantou o filho da viúva de Naim, que estava morto. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Nos versículos anteriores, no versículo 1, no versículo 11, ele faz 2 milagres estrondosos. E então, no versículo 18, todas essas coisas, esses milagres estrondosos, foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aqueles que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Tu és mesmo o Messias? Será que eu cumpri a minha função ministerial? João Batista perdeu a cabeça, gente. Saiu do deserto, deixou de ser uma voz. Agora a voz dele é voz do palácio. Agora a voz dele é a voz de quem clama de dentro da prisão. Você pode me dar um aleluia, um glória a Deus aqui? A voz dele é de quem clama dentro da prisão. Perdeu a voz profética. Vai lá saber agora, vamos ver o natural aí. Meu Deus do céu, ele acabou de falar que a palavra de Jesus curou. Ele acabou de dizer que o filho da viúva ressuscitou. E o ministério do Messias é que o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para evangelizar o pobre, pôr a liberdade ao oprimido, curar o quebrantado. Nessa mesma hora Jesus curou muitos. E falou: vai lá dizer ao João que o cego vê, o surdo ouve, o evangelho está sendo anunciado ao pobre. Eu sou o Messias. E diz ainda no versículo 23: e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. João Batista tropeçou. E no capítulo de número 6 de Marcos, vou encerrar a história do João Batista, que é a primeira pessoa que eu quero falar nessa noite. Em 6 de Marcos, no versículo 17, aqui estão atuando 2 principados, Jezabel e Leviatã. Jezabel na forma de Herodias e da filha de Herodias. A Jezabel que trabalhou o coração de João Batista para ele acreditar que ele era importante demais. Então ela já plantou dentro de João Batista o orgulho no coração dele. Ela plantou para ele achar que o ministério dele, aquilo que Deus tinha dado, era importante demais. Esqueceu de que ele tinha vindo do deserto, esqueceu o lugar dos seus inícios e começou a deixar soberba, a humildade sair do seu coração e entrar a soberba. Começa a trocar de vestes. Agora suas vestes não são mais as vestes de pelo de camelo, são as vestes reais. O mesmo Herodes, versículo 17 do capítulo 6 de Marcos, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porque Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Para que ele vai lá confrontar o Herodes agora? Para que ele vai para o palácio? Está fazendo o que no palácio, João? Saiu do deserto porque se Deus mandava a gente para você no deserto, porque você era a voz que clamava de lá, oh glória. Porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança, e quando ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. Herodes falava, tinha temor antes de Elias. E chegando um dia favorável, diga assim, dia favorável para o inferno, dia favorável para a serpente. Agora João não está mais escondido no deserto, porque ainda que você ande no deserto, a Bíblia diz
que eu via Satanás caindo do céu, e eu vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do maligno, e nada absolutamente vos causará mal algum. Pode ouvir um amém aqui? Deus te coloca no deserto, você pisa serpente e escorpião, e nada acontece com você, aleluia, enquanto Deus está sustentando você. Mas João Batista agora, ele está num outro lugar, ele está à vista da serpente. Quem é a serpente? Herodes com Herodias. Saiu dos esconderijos de Deus, porque Herodes temia João, sabendo que era homem, e o tinha posto em segurança, e quando ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais e militares, aos principais da Galiléia, entrou a filha de Herodias, o espírito da sedução, e dançando agradou o Leviatã, e aos seus convivas. Então disse o rei ao jovem: por que ele tinha autoridade agora sobre Elias? Por que o dia era favorável? Porque Elias se ensoberbeceu. João Batista. Entrou a filha de Herodias e dançando agradou Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres, eu te darei. E jurou-me, olha só essa frase agora, o que o Espírito Santo falou no meu coração hoje: se pedirdes mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. O que Herodes oferece para ela, o príncipe do orgulho? Metade do reino. Há muitos dentro da casa de Deus, como o próprio João, que estão querendo coisa do rei Herodes. Estão querendo capa babilônica, estão querendo capa romana, estão querendo capa do anticristo, estão querendo coisas desse mundo dentro da igreja. Herodes oferece para essa menina que dançou, a filha de Herodias, oferece para ela metade do reino. E ela fala: não, sabe por quê, queridos? Crente brinca de ser crente, mas diabo não brinca de ser diabo. Eu não quero nada, não quero reino. Eu não quero metade do reino. Você já imaginou que era metade do reino naquela época? Quero o império? Eu quero a cabeça do João. O diabo sabe muito bem o que tem valor. Nós não sabemos, o diabo sabe. Ele corrompeu João para arrancar a cabeça dele. Você já conhece a história, a cabeça dele vem num prato. Você está comigo? Você está me entendendo o momento e do lugar que nós vamos entrar? Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo qual que é a pior artimanha do diabo? E Elias, não vou nem entrar ali na Bíblia. Elias chega lá diante de Israel, tinha mandado o céu fechar, o céu fecha por 3 anos e meio. Não tem chuva, não tem nada. Ele chega para Israel, está indignado com Israel. Até quando cocheareis em 2 pensamentos? Se Deus é Deus, serviu. Se Baal é Deus, serviu. Elias tinha uma autoridade, uma unção tremenda sobre a cabeça dele, sobre as costas dele. Ele chega confrontando o povo para libertar o povo, para apontar o caminho. O caminho não é Baal, o caminho é Deus. Se Yahvé é Deus, serviu. Se Baal é Deus, serviu. É uma voz do que clama no deserto. Estava no deserto, estava sendo alimentado com pão escondido pelo copeiro da Jezabel e do Acabe, da Jezabel e do Herodes. A história se repete. E aí ele fala: só eu fiquei dos profetas de Israel, procuram tirar minha vida. Nessa hora Jezabel pegou ele, seduziu ele também. Elias também foi seduzido pela mesma Jezabel. Você está comigo aí? E então ele foge dela e vai para dentro de uma caverna. E Deus pergunta para ele: o que você faz aqui? Ele diz: só eu fiquei dos profetas de Israel. E só eu. Eu sou profético aqui, eu fiquei sozinho. Deus fala para ele: eu guardei 7.000 que não se dobraram da Baal. Que tudo vem de mim, queridos. Tudo vem de Deus. Deus está falando isso para nós. Tudo vem de mim. Profetas, se preocupem com Jezabel. Nós somos uma casa de profetas. Se preocupem com a sedução, principalmente com a sedução, orgulho. Seja ele das riquezas, seja ele ministerial, seja ele o que for na sua vida. Muito cuidado, porque Deus vai colocar a gente em muito dinheiro. Estamos prestes a entrar em lugares de muita provisão. Estamos prestes a entrar em lugares de muita terra de promessa. Sabe como parou o avivamento de Pensacola? Por causa de uma mulher. Por causa do espírito da sedução. Nesse caso, sexual. O líder, onde veio o maior avivamento, que passava o paralítico do outro lado da rua e levantava da cadeira de roda em Pensacola, nos Estados Unidos, caiu com a secretária. Acabou o avivamento.
Jezabel corrompeu o homem porque ele se achou bom demais, melhor que a esposa dele, né? A esposa que era a mulher da mocidade, que ele não honrou, e ele caiu com a mulher e acabou, escoou o avivamento. Você está entendendo a importância do que eu estou pregando para você nessa noite? Eu estou anunciando para você que o ano que vem é ano de avivamento. Estou te anunciando isso. Daqui do deserto. Estou anunciando para você. Aqui onde eu estou vivendo o sobrenatural. Aqui onde você pode viver sobrenatural, do lugar de deserto. Elias também perdeu o ministério dele. Deus passa dele, unge Eliseu no lugar, porque Elias não dava mais, João Batista não dava mais. E Moisés? Abra lá em Atos, já estou no terceiro personagem, olha como eu estou indo rápido. The Flash. 30 minutos, estamos já no terceiro personagem. Espero que em menos de uma hora eu te entregue o resto, tá bom? Terceiro é Moisés, que está em Atos, capítulo número 7. Junto com Moisés, tem um homem chamado Estevão. Estevão se torna uma voz. Oh, glória a Deus. Estevão, quando os ministros não queriam sair de Jerusalém, ele é um dos primeiros a sair de Jerusalém. O rosto de Estevão iluminava como um rosto de anjo. Você pode dar aleluia, glória a Deus? E isso irritava os homens. Aquele que tem um testemunho de voz no deserto, queridos, ele irrita as pessoas. Ele traz resistência, Camila, no coração. Marcos, entenderam agora algumas? Estão entendendo algumas coisas? A resistência no coração. Os homens rilhavam os dentes contra Estevão, porque ele tinha uma voz do que clama no deserto, aleluia. Ele era um diácono, ele era um nada. Quando as pessoas esqueciam a mesa, ele servia as mesas. Mas ele era um homem cheio do Espírito Santo. Posso ouvir um glória a Deus e um aleluia aqui? Estevão era cheio do Espírito Santo. E Estevão vai proclamar a Bíblia inteira em segundos ali, em minutos. Ele vai dizer diante daquelas autoridades que estão julgando ele, mentindo sobre ele. Porque, queridos, o testemunho de uma voz que clama no deserto não quer ser ouvido nos altos lugares. Não é a voz popular, não é a voz do que as pessoas querem ouvir, a voz que clama no deserto, não é a voz. Porque o que vem do deserto ninguém quer viver. Eu quero viver a ostentação dos palácios. Eu não quero viver ou não ter lugar para repousar minha cabeça no deserto. Não é que eu quero viver. Quando a gente fala de avivamento, muitos estão falando assim, puxa, na hora do avivamento sim, aí sim. Quando a minha bênção chegar, a minha promessa chegar, aí sim. Aí todo mundo vai ver como Deus me honrou. Aí sim. Não é assim? As pessoas querem a riqueza. Elas querem a capa da Babilônia. É interessante. Só que Estevão, no meio desse discurso, que não estão querendo ouvir, porque ele é uma voz que clama no deserto, e o rosto dele refletindo a glória de Deus. Ele vai falar de um outro homem chamado Moisés, que você também conhece a história dele. Então eu estou falando de João Batista, de Elias e Moisés, todos eles andando na mesma unção. Todos os três andando na mesma unção. Atos capítulo 7, versículo 20. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto à filha de Faraó, recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios. Moisés era poderoso em obras e palavras. Não é diferente do Moisés que a gente vê ali no deserto? Que era gago? Toca a minha boca porque eu sou pesado de língua. Mas olha o que a palavra está dizendo dele aqui, ó. Não sei se você já percebeu isso. Moisés era homem poderoso em palavras e obras. Quando ele estava no Egito, ou na Babilônia, ou aonde seja a cabeça da besta, ele era poderoso em palavras, em obras. Quando completou 40, versículo 24, desculpa, vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio, achando que o seu ministério, aquilo que Deus tinha dito para ele tinha que cumprir ali mesmo. Fez na força do seu braço. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele, eles porém não compreenderam. No dia seguinte aproximou-se, ele vai dizer para aquele egípcio, vai falar assim, ó, para de brigar com o seu irmão. Ele fala assim, porque vai matar a gente que nem você matou o outro. Diante dessas palavras,
Moisés foge para a terra de Midian, no versículo 29. Versículo 30, decorridos 40 anos, apareceu-lhe, aonde? Aonde? No deserto. Apareceu-lhe no deserto do monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado, e aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor. Agora há uma voz que clama no deserto. Posso ouvir um amém, um aleluia? Está entendendo? Ele ouve a voz. Disse-lhe o Senhor: tira as sandálias dos pés, porque eu estou arrumando o seu caminho, porque o lugar em que está a terra santa, eu vou te dar uma nova caminhada. É a voz do que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor. Está vendo a mesma unção? Você está vendo a mesma unção? Consegue ver, Robertinho? Está pegando aí, né? Eita glória, não é? Versículo 34, vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para... Quem vai libertar o povo? Não é você, Moisés, eu desci para libertá-lo. Vem agora, eu te enviarei ao Egito. A este Moisés a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com a voz do que clama no deserto, aleluia. Este os tirou, 36, fazendo prodígios no deserto. Se ensina os prodígios de Deus, aleluia. Os sinais de Deus são dados no deserto, glória a Deus. Na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho, e no deserto durante 40 anos. Eu te dou sinal no deserto. Você quer avivamento? O lugar de avivamento é o deserto, aleluia, glória a Deus. Há um lugar de avivamento. Fora da vista da serpente é o lugar da provisão sobrenatural. E este Moisés, quem esteve na congregação do deserto, quantas vezes ele repete a mesma frase? Com o anjo que lhe falava no Monte Sinai. Se a voz de um anjo teve todo esse poder, queridos, imagina o poder que tem a voz do próprio Deus, aleluia, oh glória. Dizendo, versículo 40, Arão: faze-nos deuses, versículo 39 antes, a quem nossos pais não quiseram obedecer, rejeitaram, resistiram. O povo não quer a voz do que clama no deserto. Moisés, queridos, foi o cara onde houve mais rebelião. É o homem que fez mais sinais. Era a voz que clamava no deserto. E o povo resistiu às suas palavras. Resistiu ao profético de Moisés. Fechou os ouvidos para ouvir. Porque o povo não queria o que Moisés queria dar. O coração desse povo estava no Egito. Eles queriam a comida do Egito. Eles queriam se fartar com aquela carne que eles comiam no Egito. E quando tomava chicotada nas costas e fazia tijolo sem palha. É duro quando um povo tem tudo de Deus e o povo quer o que a Babilônia pode oferecer. É duro. Resiste à voz do profeta. Resiste à voz do que clama no deserto, porque não quer a voz do que vem do deserto. Não quer viver o que vem do deserto. Quer viver o que vem da Babilônia, quer viver o que vem dos palácios. Quer viver o que diz o tetrarca, sei lá qual é o nome dele, o Pôncio Pilatos governador, o Herodes rei. É isso que o povo quer. É isso que nós queremos. Eu não, em nome de Jesus. E você também não, em nome de Jesus, amém? Aqui nessa igreja não. Mas entenda uma coisa, por que existe resistência no coração? Entenda isso. Da onde vem essa ira? Para o Tiago, a ira, ela vem do Leviatã, do príncipe do orgulho. O que você sentiu no seu corpo é o orgulho dos corações. O povo vai rilhar os dentes contra Estevão, porque Estevão é uma voz que clama do deserto. A quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito. Está entendendo aqui? Queridos, não se esqueça de onde Deus te tirou. Não se esqueça disso. Se é que você já saiu de lá. Se é que você já saiu de lá. Dizendo Arão: fazem-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés aí, que nos tirou da terra do Egito, que abriu o mar, que fez tudo isso, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro. Quando você fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das mãos. Um povo que se alegra por si mesmo, pelo seu ministério, pelo que ele faz, pelas suas riquezas, por aquilo que ele tem, é um povo que está servindo ao bezerro de ouro. Escutaram o que eu disse? É um povo que está seguindo ao bezerro de ouro.
um outro Deus. Tem um povo inteiro que não vai estar nas tribos de Israel quando Deus chamar a nação de Dan. Dan é serpente no caminho. O que Dan fez? Colocou o bezerro de ouro lá na cidade deles. Depois você olha no Apocalipse, o Robertinho fez essa pergunta essa semana: por que Dan não está aqui? E por que Efraim não está aqui? Nos 144 mil. Por que não está? Porque Dan é a serpente do caminho. Dan colocou um bezerro. Dan começou a adorar a obra das próprias mãos, o seu próprio ministério, e se perdeu. Mas Deus os afastou, entregou ao culto da milícia celestial, começaram a servir as estrelas. Como está escrito no livro dos profetas: ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto, pelo espaço de 40 anos no deserto, quando era para você me conhecer, vocês começaram a servir ao bezerro de ouro. E acaso não levantasse o tabernáculo de Moloque, de sacrificar filhos, e a estrela do Deus Renfã, figuras que fizeste para as adorar, por isso vos desterrarei para além da Babilônia. Estão querendo carro para a Babilônia, que eu vou levar vocês para longe de lá. O tabernáculo do testemunho, há um testemunho que vem do deserto, estava entre vossos pais aonde? No deserto. Deus quer levantar um testemunho do deserto, mais uma vez. Como determinar aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Olha o modelo que Deus preparou no deserto para ele habitar. Deus preparou uma glória que vinha sobre o testemunho, sobre a arca da aliança no meio do deserto. É este lugar que Deus quer habitar. Deus quer que a sua glória seja derramada no lugar de simplicidade. Eu posso ouvir um amém, um glória a Deus aqui? Você está me entendendo? Esse é o modelo de Deus. O modelo de tabernáculo Ele deu a Moisés, o qual também nossos pais, como Josué, tendo recebido, o levaram quando tomaram posse das nações. Quer tomar posse das nações? É aquilo que Deus fez com você, de glória no meio do deserto. Aleluia, glória a Deus. É assim que se toma a nação. É com a unção do deserto. Assim tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles, até os dias de Davi. 48, entretanto não habita o Altíssimo em casas feitas. Ele não habita na pompa. Ele não habita no templo de Salomão, que era lindo. Ele habitava num templo simples, no tabernáculo do deserto, que tinha pele de texugo para cobrir o santo lugar. Sabe por quê? Era da cor da areia. Quem olhava para aquilo que estava no tabernáculo de Deus não dava valor algum. Quem olhava para aquilo lá, via lá a cor do deserto num tabernáculo. Quem olhar para nós não pode dar valor algum para nós. Aleluia, filhos. Esse é o tabernáculo, é o modelo do que Deus quer fazer. Esse é o modelo. É o tabernáculo do deserto que Ele deu para Moisés. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. O céu é o meu trono. Versículo 49, a terra é o estado dos meus pés, que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, não entendem no coração e não ouvem a minha palavra. Vós sempre resistis, está entendendo a intercessão? Ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Qual voz do deserto que agradou as pessoas? Qual voz do deserto que agradou multidões? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vida do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério dos anjos e não aguardastes. Ouvindo eles, enfureciam-se no seu coração. A voz do que clama no deserto não agrada multidões, queridos, e nem agrada a religião, não agrada os soberbos, não agrada os que vivem por dois caminhos, não agrada os hipócritas, não agrada quem tem fermento no coração. A voz do que clama no deserto não agrada essas pessoas. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Jesus, de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, olha o que eles falam, taparam os ouvidos. Meu Deus do céu. E unânimes arremeteram, apedrejaram ele. E lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, vestes essas que vão entregar o ministério mais poderoso que teve aqui na terra do apóstolo Paulo. Depois de Jesus, óbvio, tudo depois de Jesus, de homens. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Deus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Com essas palavras adormeceu. E Saulo consentia
na sua morte, também tinha os olhos e os ouvidos fechados para aquilo que estava acontecendo, para a voz que clamava do deserto. Estão comigo até aqui? Vamos ouvir do último agora? Vamos ver o conselho, o caminho do último? Bom, o último, no livro de Lucas, voltando em Lucas, no capítulo de número 4. Esse vai nos ensinar. Esse vai nos ensinar. Que lindo. Ele é santo. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito aonde? Ao deserto. Ninguém é levantado se não estiver no deserto. Ninguém. Esse é o lugar do levantar de Deus. Esse é o lugar do sobrenatural. Esse é o lugar de você aprender a se mover com Deus. Esse é o lugar de onde você traz o tabernáculo e possui terra, com a mesma glória que você conheceu no deserto. Esse é o lugar. O nosso problema é que nós queremos sair do deserto para entrar nos palácios. Elias quis entrar, João Batista quis entrar, vimos aqui os fariseus e tantas pessoas, e o próprio Moisés. Como que Moisés se perdeu, querido? Moisés foi lá e deu 2 pancadas na rocha e disse: eu vou dar comida para vocês agora, eu que vou dar água para vocês agora. Já se levou. Quando Deus falou para ele: eu ia me glorificar neles, e você não me glorificou, Moisés. Por isso você não vai entrar com a glória que você viveu no deserto agora, porque você se tornou rei. Você está achando que você é o que, Moisés? Porque você contendeu comigo nas águas de Meribá, você não vai entrar na terra da promessa que eu te prometi. Você se exaltou. Você disse que você que daria água, quando eu disse que seria glorificado, dando água para o povo de novo. O povo rebelde e murmurador que andava com Moisés. O povo era tão rebelde e murmurador que corrompeu o coração de Moisés, queridos. Eu não vou deixar meu coração se corromper, nem por um povo que for o mais rebelde do mundo. Não vou. Esse é o alerta de Deus para todos nós aqui. Mas no capítulo 4, Jesus é levado ao deserto. Durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, a fim dos quais teve fome física. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus respondeu, Deuteronômio 8, está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Dá glória a Deus, aleluia. Eu estou comendo do maná que vem do céu. Eu estou comendo da palavra que vem de Deus. É a boca dele que me alimenta. Eu sou uma voz no meio do deserto, aleluia. Eu não estou ligado no que você pode me oferecer, diabo desgraçado. Eu não estou ligado nisso. E elevando-se mostrou no momento todos os reinos do mundo, toda a glória deste mundo, toda a Babilônia. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda essa autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, como Israel fez lá no deserto, com Deus Renfã, com bezerro de ouro, se você me adorar, tudo, eu vou te dar o que você quiser. Portanto, se prostrado me adorar, tudo será tua. Mas Jesus respondeu: está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e a Ele darás culto. Toda a minha adoração pertence a um só, a Ele seja a honra, a glória, o louvor, o poder e o domínio, aleluia. Oh, glória a Deus. Deus está esperando homens e mulheres se levantem dessa forma, que dê glória a Ele. Então o levou a Jerusalém. O levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo. Então não é a glória do mundo. Você quer a glória da religião? Eu te dou a glória da religião. Eu te dou as posições dentro da igreja. O que você quer? Eu te dou a glória do reino. Mostra que você é do reino do céu. Mostra quem você é. Levou sobre o pináculo do templo e disse: se és o filho de Deus, atira-me daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles se sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu Jesus: dito estás, não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia. Passadas que foram estas tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Repita comigo: até momento oportuno. Você viu o que ele falou para João Batista? Em ocasião própria. Pegaram ele? O diabo, ele espera o tempo certo. Ele é paciente. Esse tem um ministério desgraçado. Esse tem uma qualidade do fruto do Espírito que o diabo tem, é paciência. Desgraçado. Ele espera até o momento oportuno.
Ele não está ligando que está dando linha na pipa. Daqui a pouco vem lá um Maranhão com cerol e corta aquele pipa que está lá no alto. Quem está com esse Maranhão na mão, sabe quem é? É a serpente, que não está no deserto. Então Jesus vai dizer depois desse ato aqui, e outra passagem diz que os anjos de Deus o serviam. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? Os anjos de Deus o serviam. E então ele vem aqui, o Senhor Jesus fala assim: hoje se cumpre essa palavra. O Espírito do Senhor veio sobre mim, sabe aonde? No deserto. Eu confirmei ele, sabe aonde? No deserto. Eu carrego uma glória de sinais e maravilhas, sabe da onde? Do deserto. Nesse mesmo instante ele cura muito. Mas diz para os discípulos, certamente vão dizer: médico, cura a ti mesmo. Oh, eita povo de coração duro. Mas Jesus agora vai ensinar os discípulos. Agora aprenda da boca do Senhor. Posso ouvir um amém aqui? Aprenda da boca dele o que ele vai ensinar aos seus discípulos. No livro de Marcos, agora voltando lá no Marcos 6, lembra que a gente leu João Batista ali no Marcos 6? Volta lá no Marcos 6. Nesse ínterim dele falar de João Batista, que João Batista perdeu a cabeça, não é à toa que o Senhor Jesus vai enfatizar esse tema para eles, no meio do processo que está acontecendo com eles. Jesus está ensinando os seus discípulos da forma mais nobre. No capítulo de número 1, estou indo para o final da mensagem, tá bom, filhos? Capítulo de número 1 até o versículo 13. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, repita, a sua terra. O lugar que era dele, o lugar do povo dele, o lugar que deveriam escutá-lo mais do que todos os outros lugares, na sua terra. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo, maravilhavam, dizendo: de onde vem a este essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas? Ele sai do deserto e está fazendo maravilhas com as suas mãos. Não é este agora, olha só, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Começam a ver o lado humano de Jesus. Começam a perder o foco da voz. E começam a olhar aquilo que é natural. E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não há profeta sem honra, senão eu aqui no meio dos jovens. Não há profeta sem honra, senão na sua casa. Não pôde fazer ali muitos milagres, ainda que ele estivesse carregando nele milagres, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Aí Jesus vai ensinar os discípulos. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. O que vocês estão recebendo de mim aqui, aprendendo no deserto, eu estou dando autoridade para vocês sobre os demônios. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, dependam de mim, exceto um bordão, nem pão, nem alforje. Não leva comida, não leva alforje, não leva dinheiro, não leva nada, dependam de mim. Deserto ensina a depender de mim. Posso ouvir um amém aqui? Estou ensinando meus discípulos a andar no deserto, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas, nem 2 túnicas você leva. Eu vou vestir você. Você pode dar aleluia, glória a Deus? Eu vou fazer com você, eu vou cuidar de você. Eu cuido das aves, eu cuido das plantas, eu cuido de você. Posso ouvir um aleluia, glória a Deus? Nenhum homem é levantado se não aprender a depender de Deus. E recomendou-lhes: quando entrares em alguma casa, permanecei ali, até vos retirares do lugar. Se em algum lugar não vos receberem o meu testemunho, que eu coloco de uma voz dentro do coração de vocês, vocês aprenderam a ouvir de mim no deserto. Se não vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos vossos pés, testemunho contra eles, vocês são minhas testemunhas. Então, saindo eles, pregavam que o povo se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungidos com óleo. Nesse ínterim, chegou isso aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório. Jesus não queria notoriedade, mas o nome dele era notório. Aí ele conta o exemplo de João Batista, para os discípulos entenderem que não deveriam seguir esse exemplo. Estão comigo aí? Mas agora está a lição. Aqui está a lição nos próximos versículos. Eu vou dar a lição do céu. Se você não prestou atenção no culto inteiro, se você prestou atenção na abertura, onde eu falei que o lugar de levantar, de aprender a dar no sinal e da dependência de Deus é o deserto, e que eu disse para você que nós ouvimos muitas vezes dentro da igreja que o deserto é o lugar para passar rapidinho e não voltar lá.
eu não devo voltar para o deserto? Se você já ouviu isso, escute o mestre. Escute agora o mestre. Olha o que o mestre vai dizer. Voltaram os apóstolos, depois de terem ido expulsado o demônio, fizeram aqueles sinais, chegaram para Jesus e falaram assim: olha Jesus, os demônios submetem, estão todos felizes. Jesus fala assim: não alegrai-vos que os demônios submetem, mas alegrai-vos, porque porque o seu nome está rolado no céu. Se lembra dessa passagem? É isso aqui, eles estão voltando alegres porque os demônios se submetem a eles. Tão alegres pela autoridade que Jesus compartilhou, tão alegres pela voz que eles são agora no deserto, tão alegres por isso. Então Jesus vai dizer: voltaram os apóstolos à presença de Jesus, e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte. Aonde? No lugar deserto. Vinde repousar à parte comigo, no lugar deserto. Em outras palavras, você quer viver o sobrenatural de Deus e andar nele e permanecer nele? Você quer ficar fora da vista da serpente? Ande comigo no deserto. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus andava nos desertos. Jesus não andava no meio da multidão. Jesus ensina os discípulos falando assim: você quer viver comigo o sobrenatural e andar no sobrenatural e não sair do meu sobrenatural? Ande comigo no lugar da simplicidade. Ande comigo no lugar onde está minha glória. Ande comigo nos desertos. Retire eles para o deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, como nós não vamos ter quando tiver o avivamento aqui. Tempo nem para comer. É hora de ir para o deserto, visto serem numerosos que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar, qual? Solitário. Posso ouvir um amém, um glória a Deus? Lugar solitário? Alguém está querendo lugar solitário? Não, pastor, eu quero a multidão. Eu quero agora que eu seja conhecido. Eu quero likes no YouTube, eu quero likes no Face, eu quero ser reconhecido no Instagram, eu quero 500 mil seguidores. Porque afinal de contas o meu ministério é muito importante, a mensagem que eu tenho para dar é muito importante. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque no deserto tem sinal, e aquele alimenta uma multidão. O primeiro milagre da multiplicação dos pães e dos peixes acontece aonde? No deserto. Caminhando para o final, em João capítulo 6, esse mesmo milagre do deserto, João capítulo de número 6, nós vamos ver o coração do povo e o que está chamando a atenção do nosso Senhor Jesus Cristo. E por que do ensinamento do deserto? Por que do ensinamento do deserto? João 6, acontece aqui, versículo 2 do capítulo 6, seguiu numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Versículo 5, então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão via ter com ele, disse a Filipe, ele compadecido, que ele fala lá no Marcos 6. Ele diz aqui: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia que no deserto é lugar do discípulo aprender a andar em milagres, sinais, maravilhas e curas. Está entendendo aqui comigo? Está comigo aqui nessa palavra? Eu quero testar o meu discípulo, eu quero entender, quero que ele entenda que esse lugar de deserto é lugar para ele ficar. Eu levei ele para o deserto, vamos para o lugar do deserto. Os demônios estão submetendo? Querem fazer o seu nome conhecido? Querem te dar uma coroa de rei? Vai para o deserto. Bota a veste de João e vai lá para o deserto. Bota a veste de Moisés e faz o seu tabernáculo lá no deserto. Versículo de número 13. Assim o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços. Não posso entrar nessa revelação aqui. Vamos para o 15. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatarem para o proclamarem rei, o que ele fez? Retirou-se novamente sozinho para o monte. Está comigo a entender essa frase? Sabendo que vinham arrebatá-lo como um rei, o que fez Jesus? Foi para o deserto. Foi para um lugar sozinho. Foi para um lugar onde a vista da serpente não pode encontrá-lo, onde Herodes não pode encontrá-lo, onde ninguém pode encontrá-lo. Quando vão chegar para Jesus e falar assim: olha, Herodes falou que quer matá-lo. Não vai lá para Jerusalém e fala assim: fala para aquela raposa que hoje expulsa o demônio, amanhã e depois, e no terceiro dia eu vou lá para pegar ele. Ele vai, porque um profeta não pode morrer fora da sua terra, não pode morrer fora de Jerusalém. Eu vou lá para morrer, porque eu vou me entregar. Homem nenhum tira minha vida, não é Herodes que tira minha vida, ninguém tomou minha cabeça e eu não fui seduzido. Mas fala para ele que eu não tenho medo dele, eu vou encontrar com ele lá daqui 3 dias. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus? Daqui a 3 dias o nosso Senhor está voltando, ele está voltando, estamos entrando no terceiro dia. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? Ele vai vir pegar a cabeça do Herodes. Você pode dar um glória a Deus agora?
Naquele momento ele entrou, e agora ele ressuscitou, e através do nosso corpo ele vai pegar esse desgraçado do Herodes. Continuando, no dia seguinte, Jesus atravessa o mar cessa, ele vem andando sobre as águas no sobrenatural, porque ele está no deserto, e no deserto é lugar de sobrenatural. Jesus vem andando sobre as águas. Versículo 22, no dia seguinte a multidão que ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco, que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. 24, quando pois viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não por causa do sobrenatural do deserto, não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. O que vocês querem é as coisas que estão nesse mundo. Vocês não querem andar no meu sobrenatural. Por que vocês não querem o meu sobrenatural, querem as coisas desse mundo? Vocês não vão ter o que é meu. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se pois a ele perguntando: o que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram: creiais na voz que vem do deserto. Então lhe disseram eles: que sinal faz? Estão pedindo sinal de novo, acabaram de ver sinal. Vocês estão entendendo como o povo está cego? Pedindo sinal. Jesus nos ensina a lição mais importante, queridos. Deserto é um lugar para nós vivermos sempre nele. Puxa, pastor, eu pensei que agora que eu ia sair do deserto, que a minha vida ia ficar calma, que eu ia ter uma bonança, que eu ia conquistar a terra da promessa. Quer continuar conquistando a terra da promessa? Quer continuar expulsando o demônio? Quer continuar fazendo a obra de Deus? Faz o que Jesus fazia. Vieram aclamar ele rei, e ele ia para lugares solitários. Ele ensinava para os discípulos: tem glória sobre a sua vida? Volta lá para o deserto, porque a minha glória, ela é manifestada ou manifesta no deserto. Estão comigo aqui? Por isso agora eu vou encerrar a passagem, a palavra em dois textos. Um não vou nem ler. A unção, vamos ler, vai. Apocalipse 11 e Apocalipse 12, estou encerrando, tá bom? Apocalipse 11. Tudo tem que encerrar lá em Apocalipse, né? Apocalipse capítulo 11, vai ser levantadas as testemunhas. As testemunhas que tinham a veste que João tinha no começo da sua carreira. As testemunhas têm a unção de Elias e Moisés. E elas estão ensinando para a gente que para andar nessa unção, um tipo de vestimenta é preciso em nós. Eu tive uma visão, na verdade um sonho. E nesse sonho, eu estava caminhando e chegava no Japão. E quando eu chegava no Japão, eu tinha que passar por cima de uma situação. Eu entrava no Japão e tinha um homem caído. E esse homem, eu sei no sonho, porque o Espírito Santo me diz, é um pastor. Esse pastor não só estava caído, como ele tinha morrido. E ele estava sem camisa, sem caráter. Vestes são caráter no reino do Espírito. E eu estava com roupa de corrida, e eu corria com alguns de vocês jovens, e um jovem que corria comigo daqui, ele parava no meio do caminho, porque aquela corrida era para mim, e a corrida era sobrenatural, porque eu corria com o mesmo vigor na reta e na subida, mesmo vigor, ou seja, eu corria sobrenaturalmente. E eu chegava no Japão, e eu sabia que era o Japão porque eu tinha lá a sakura branca e a rosa. E eu... Aquela sakura é uma árvore, aquela árvore japonesa que parece em filmes, aquela folhinha caindo, sempre lá que parece o filme do japonês guerreando lá, o espadachim. Aquela folhinha quando vai morrer o japonês tal. Aquelas folhinhas que caem bonitinhas da branca e a rosa. E Deus me fala, eu não sei, porque eu tô aqui, tem um morro dessa altura para eu subir. E eu estou patinando em umas pedras, aonde esse pastor... sem camisa, sem caráter, patinou, caiu e morreu. E Deus me diz: você tem que passar por cima dele, porque ele morreu. Para possuir a sede do palácio do governo do Japão, para que você possua o Japão, você precisa passar por cima deste homem que caiu. Caiu porque não teve caráter. E era muito simples de subir um morrinho dessa altura. Vocês estão me entendendo? Para a gente adentrar dentro de um lugar que Deus quer que a gente... Na sequência veio aqui aquele pastor da África e disse que Deus estava estabelecendo uma rota Brasil-Japão. Quem lembra disso? O africano aqui, eu traduzi ele inclusive. Eu tive o sonho antes dele vir aqui para confirmar que Deus nos entregou o Japão. E que eu vou chegar correndo lá sobrenaturalmente. Está me entendendo? Quando eu digo eu, pode ser você.
Eu sei que tem gente que fala japonês aqui. Cadê a Márcia? Fala japonês, não fala? Hã? Fala ou não, filha? Tá bom, então aprende logo. Vai aprendendo aí. Eu sei que tem alguns que estão se aventurando com o japonês aí. O Cezão, acho que o Felipe também. Vai entrando no japonês aí. Porque eu não sei se é eu que vou pisar mesmo, ou se você através de mim vai pisar. Mas Deus me entregou o Japão. Eu vou estar no Japão. A nação do Japão é minha. Vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês? Por que a nação do Japão é minha? Porque a palavra de Deus diz: pede-me e vos darei as nações por herança e as extremidades da terra por possessão. Pede e darei. Alguém tem dúvida que Deus dará? Aí ele fala: se pedirmos alguma coisa, em 1 João capítulo 5, versículo 13 e 14. Se pedires alguma coisa de acordo com a minha vontade, com a sua vontade, Ele os ouve. E sabemos que Ele nos ouve, sabemos que temos recebido o que temos te pedido. Ou seja, eu já recebi. Está entendendo? É simples. Sabe por quê, queridos? Porque o meu prazer está na presença dEle, nos sinais dEle, no deserto dEle. Está me entendendo isso? Hoje essa palavra tem que estar no seu coração. Essa é a resposta que Deus está nos dando do porquê nós somos tão solapados esse ano. Esse ano aqui nós apanhamos. Apanhamos que nem gente grande. Que nem gente grande mesmo. Que orgulhoso apanha que nem gente grande. Apanhamos. Foi um ano de apanhar. Porque o Leviatã se levanta lá no Jó capítulo 39, 40 contra todo aquele que tem a cabeça alta, né? Eu nunca esqueço daquele homem que veio aqui e falou assim: vocês estão me vendo aí no fundo? A Aline está me vendo aí no fundo, filha? Tá, né? Pega uma arma aí, consegue me atirar? Se tivesse com uma arma na mão? Não, se tivesse com uma arma não, você conseguia me atirar daí? Você consegue me ver? Então pega a arma e aponta para mim. Isso. Você está me vendo, né? Eu nunca esqueço do apóstolo, do filho do Doug lá, o Robert Doodle. Aí ele fala assim: mas e agora, Aline? Você está me vendo, Aline? Consegue atirar em mim, Aline? Porque eu estou como? Estou de joelhos. Eu nunca esqueci desse testemunho que ele deu. Nunca esqueci. O Leviatã, você não pode ir para o campo dele, você não pode estar na vista dele. Não pode. Em capítulo 11: darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias. Repita comigo: 1260. Ou um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Repita comigo: um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Repita comigo: 42 meses. Repita comigo: 3 anos e meio. É tudo a mesma época, tudo bem? Todos esses números significam a mesma coisa. 42 meses, 3 anos e meio, 1260 dias, tudo a mesma coisa. Quando a Bíblia falar desses tempos para você, saiba que é o tempo dessas duas testemunhas testemunhar de Jesus. Da onde elas vêm? Da onde vêm as duas? Profetize por 1200 dias, vestidas de pano de saco. Qual é a veste delas? A de João Batista, da onde? Do deserto. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? Que vestes são essas? Vestes de humildade. Para andar nesse poder, da onde você tem que estar? No deserto. Para onde você tem que voltar? Para o deserto. Onde você tem que viver? No deserto. Posso ouvir um amém, glória a Deus? Aleluia. Então elas estão aí vão produzir sinais, maravilhas, milagres, poder, vai fogo sair da boca delas. Elas vão profetizar nesses 1260 dias. No capítulo 12, vem o dragão. O dragão então é uma mulher. Essa mulher representa Israel e representa a igreja. Eu não posso entrar nos detalhes agora, estou encerrando a mensagem, tá bom? Essa mulher está aqui e ela se achava-se grávida com dores de parto. Por que essa mulher não é da época de Jesus? Por que ela não é o Israel da época de Jesus que deu a luz a Jesus? Por que não é essa? Porque na época de Jesus não haviam dores de parto. Porque Ele mesmo diz que o princípio das dores estaria nos nossos dias. Posso ouvir um amém? O princípio das dores. Quando virem terremotos e guerras e rumores de guerras, então nos assusteis, porque ainda não é o fim. Começou as dores da mulher. Ele está falando aqui, se essa mulher sofria dores de parto, ou seja, essa mulher é a igreja. Posso ouvir um amém, glória a Deus? É a igreja que vai estar nas dores de parto. A igreja vai estar parindo filhos espirituais. Filhos espirituais são testemunhas de Cristo. Posso ouvir um glória a Deus, aleluia? Entenderam isso aqui? Muito bem. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, a serpente, com 7 cabeças, são impérios, 10 chifres, que vai estar em 10 reinos. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. 1/3 dos demônios vão cair com Satanás, vão estar aqui na terra. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger as nações com cetro de ferro. Já te mostrei que o cetro de ferro está na mão da igreja e na mão de Jesus, tudo bem? E o seu filho foi arrebatado, Jesus foi arrebatado até o céu, porém, para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para onde? A igreja fugiu para onde? Para o deserto. Qual o lugar da segurança da igreja? O deserto. Onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustente durante quanto tempo? 1260 dias. Qual é o tempo do império da besta? 1260 dias. Quanto tempo Satanás vai governar nessa terra? 1260 dias só. 3 anos e meio só. 42 meses só.
Nesse tempo, aonde está o esconderijo? No deserto. Quem que ele vai pegar? Quem não estiver no deserto ou quem tiver a honra de morrer por Cristo. Porque Jesus morre por nós, Estevão morre, já João Batista perdeu a cabeça porque saiu do deserto. Está me entendendo aqui? Está entendendo a ligação espiritual? Houve peleja no céu, ele vai explodir o Satanás caindo. Houve peleja, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo, Satanás. O que ele é? O sedutor de todo o mundo, o que tem o espírito de Jezabel. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram. Quem? A igreja. Por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que veio do deserto, da voz que clama no deserto, que deram, e mesmo em face da morte, eles não amaram a vida desse mundo. Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por causa de mim, achá-la. Posso ouvir um amém aqui? Eles não amaram a própria vida, não amaram a vida do mundo, não se amaram, não amaram o seu ministério, não amaram as riquezas. Eles amaram o reino do céu, eles estavam acostumados a andar no deserto. Por isso, festejai, ó vós, festejai aos céus, e vós, os que nele habitais, ai da terra do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Qual é o tempo que resta para ele quando ele cai aqui? 1260 dias, 42 meses. A mulher está onde? Tem que ir para o deserto quando ele for manifesto, porque tem que ficar fora da vista dele. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher, a igreja, que dera à luz o filho varão, e foram dadas às mulheres as duas asas da grande águia, para que voasse até onde? Até ao deserto, ao seu lugar. É aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Tema da mensagem de hoje: fora da vista da serpente. Posso ouvir um amém, glória a Deus? Esse é o nosso lugar. Se você não entendeu ainda qual é o seu lugar não é o deserto só para você ser levantado, é o lugar onde você deve ficar para viver o sobrenatural sempre e não ser arruinado. Glória a Jesus por essa palavra nessa noite. Vocês estão me entendendo? Está vindo um grande avivamento. Não deixe os seus olhos, os seus ouvidos, o seu coração se entorpecer. Não queira a capa babilônica, não queira o que vem do mundo, não queira fugir da vista da serpente. Quando quiserem te aclamar rei, quando quiserem falar você é o cara, quando quiserem te dar as ofertas desse CD, desse louvor, Cezão, que você teve do sonho, quando quiserem te dar isso, não aceite. Não aceite. Não aceite a honra que vem dos homens. Não aceite porque o homem não pode. Quiserem te aclamar rei, fuja para o deserto. Quiserem falar você é o cara, vai lá para o deserto. Vai lá para o deserto. Vai para um lugar sozinho. Vai lá dizer: Senhor, muito obrigado, porque aqui eu aprendi a depender do Senhor. É esse o meu lugar. Meu lugar era aqui quando a gente estava hoje chorando aqui na adoração. Esse é o meu lugar. Esse é o meu lugar. Esse precisa ser o nosso lugar. Esse precisa ser o lugar do nosso prazer. Nesse lugar. Esse lugar. Se esse lugar deixar de ser o nosso prazer, queridos, se nós não entendermos que o modelo de Deus está no deserto, o tabernáculo que Deus destruiu e a glória de Deus se manifesta no deserto, nós vamos perder a glória. E o diabo vai nos achar, a vista da serpente vai nos encontrar, assim como Herodes, que a serpente, encontrou João Batista. Eu quero dizer, queridos, que essa palavra é destinada a todos nós, mas é para todos nós não sermos encontrados. É para nenhum profeta aqui perder a cabeça. É para nenhum avivalista aqui se perder no caminho do reino. Você que está na sua casa me assistindo agora, ou você que vai me assistir depois, entenda que essa palavra é a palavra mais importante para você em 2024, porque 2024 é o ano do avivamento. Eu estou proclamando isso. Pastor, mas e se não vier? Se não vier, queridos, eu não sei, porque eu estou entendendo tudo que está mostrando que é 2024 e ponto final. Já era 4 anos, Deus deu para o apóstolo 3 anos, mais 1 de avivamento. Ele deu isso para ele. E aí, teve muita coisa que Deus tratou aqui, tirou gente fora, aconteceu um monte de coisa. Assim como Israel, que tinha que entrar em 40 dias na nação, naquilo que Deus tinha prometido, e não entraram, demoraram 40 anos. Mas eu quero declarar, queridos, se você entendeu o que eu estou pregando nessa noite, será através de você que Deus vai trazer um avivamento nesse lugar. Eu quero dizer, queridos, que está tudo preparado para ser o ano que vem. Escuta o que eu estou falando. 2024 é um 8. 8 é um tempo novo. 2 mais, se você não entendeu 2024, é 2 mais 2 mais 4. Ok? 2024 é 8.
é um tempo novo. O ano que vem é o 8 de Deus. Também são 10 anos que nós buscamos. 10 para Deus é um basta. Basta. 10, ele manda 10 pragas no Egito para falar: acabou, Egito, acabou o seu poder. Eu quero declarar, queridos, que acabou o poder do diabo nessa terra, porque Deus vai levantar 2 testemunhas aqui, que são 2 igrejas. Ele vai dar igrejas que vão andar no poder de Elias e Moisés, mas para andar nesse poder tem que ter veste de deserto. É só com vestimenta de deserto, querido, querida, que você vai suportar andar em Deus. É só com veste de deserto que você vai fugir da vista da serpente. É veste de deserto. Deus quer te vestir de deserto hoje. Ele quer que você coloque veste de pelo de camelo, veste simples. Ele não quer que você adentre aos palácios. Ele não quer que você se contamine com as coisas do rei. Faça como Daniel, que não comeu dos manjares da Babilônia. Por isso Deus entregou o tesouro da semana passada para ele. O deserto é o lugar dos segredos. Eu vou te sustentar com maná que você não conhecia. Eu vou te dar uma coisa que você não conhecia. Que lugar de provisão. Que lugar de conhecer a Deus. Como eu posso ter começado no deserto, onde eu conheci Deus, e está me embasbacando agora com a vista do diabo. João, quando está no Apocalipse, no capítulo 17 ou 18, eu não sei qual deles, mas ele se encanta com Jezabel, com a visão da mulher que está sobre a besta. Quando ele se encanta com aquilo, se admira com aquilo, Deus fala: o que você está se admirando com isso? Você está no meu deserto, você está na prisão por mim. Você é meu testemunho, é por isso o diabo não quer te ouvir. Mas aqui de dentro da prisão, daqui do lugar do deserto, você está vendo onde não tem fechaduras a cela. Eu estou te tirando, te arrebatando até o terceiro céu. Estou te mostrando os sinais do meu reino. Estou te mostrando toda a glória. Estou te mostrando o que vai ser. Eu estou te mostrando, João, que você vai reinar comigo. Estou te mostrando, João, que você vai ter um trono do meu lado, no meu reino. Por que você está se preocupado com a autoridade que o diabo pode te dar? Eu estou te levando para um lugar que é fora da vista da serpente. Deserto não é lugar para eu começar meu ministério, é lugar para eu terminar meu ministério. Escuta isso. Isso aqui é a revelação do céu, queridos. Deserto é o lugar onde Jesus ia, onde ele levava os seus discípulos quando eles estavam cheios de autoridade. Este é o lugar que eu e você precisamos viver. Quem vive no deserto vive no sobrenatural. Quem vive no deserto anda no sobrenatural, e do sobrenatural não sai. Paulo fala para que eu não me ensoberbecesse por causa das grandezas. Deus me levava continuamente para um lugar do deserto e falava: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa. Com essas vestes aí que você está, Paulo, vestes sem valor, esbofeteado, em perigo entre irmãos, em perigo entre patrícios, em navoragem do mar, desesperando a própria vida, deserto dentro do ministério. Você falava para Paulo: a minha graça te basta, Paulão. Ei, Paulão, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, meu querido, meu lindo, meu príncipe. Você é digno, meu querido, de carregar minha glória. Por isso Paulo pode dizer no final da sua carreira: eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E ele diz também: estou sendo oferecido como libação. Eu sou um sacrifício vivo para ele, eu sou para ele, eu sou dele. Não tem Deus, não tem bezerro de ouro que vai fazer minha cabeça aqui. Não tem. Eu sou libação para o meu Senhor, para o meu reino. É isso que eu sou. É isso que eu quero. Eu sou libação, estou sendo oferecido por Ele. E já a coroa da vida me está reservada. Eu cheguei até aqui e tem uma coroa para mim me esperando lá no céu. Ela chama coroa da vida. Andei pelos desertos com Deus. Eu não saí deles. Sabe por quê? Porque aqui no deserto é que eu estou pertinho dele. É aqui que eu estou pertinho dele. Por que eu quero outra coisa, queridos? Você percebe como ele sai fora de quando eu não estou pertinho desse lugar. Meu Jesus amado, o que tem nos fascinado? O que tem nos chamado a atenção? Porque o nosso coração tem se tornado resistente. Será que nós esquecemos? Será que é por acaso que Deus está dando essa mensagem aqui no começo de tudo, dentro do mini templo? Será que é por acaso, queridos? Que nós estamos fazendo o culto aqui. Quando o Renan falou para mim hoje: pastor, nós vamos fazer lá no mini templo ou vamos fazer lá embaixo? Eu não sei porquê,
Para mim não era lá embaixo hoje, não só pela quantidade, na hora eu pensei pela quantidade de pessoas, que deve ter pouco hoje, porque afinal de contas já está muita gente em férias. Mas agora eu estou entendendo porque no meu coração fechou para que fosse aqui. É aqui porque Deus quer falar, queridos. Lembra de tudo que começou, onde eu tratei você nas pequenas coisas, quando você chegou aqui. Lembra agora da primeira cruzada, quando nós vimos pessoas sendo curadas? Lembra dos pequenos começos, das coisas que fizemos? Porque Deus, Ele continua fazendo as mesmas coisas, só que nós não saímos dali. Por que nós saímos dali, gente? Não sai desse lugar. Está faltando mais deserto para nós. Está faltando mais humilhação para nós. Está faltando outro tipo de veste a nós. Mas eu quero dizer uma outra coisa. O monte será aterrado, mas há pessoas que estão no vale, estão se achando nada. Então, que nem Moisés, que era eloquente em palavras, Moisés que era poderoso em obras, que nós lemos ali em Atos 7. Mas quando ele tem um encontro com Deus no deserto, ele fala: eu não posso, eu sou gago, eu não posso, ai, comigo não dá. Faz com o outro aí, usa o outro. Porque ele fala que eu sou pesado de boca. Talvez você esteja no vale, queridos. Mas a unção do deserto, ela vem para derrubar os montes, mas ela também vem para levantar os vales. Ela vem para levantar quem está no vale, quem está se achando nada, quem está se achando menos, quem está achando que com você não dá. Essa unção da voz que clama no deserto, ela vem nivelar, ela vem aplanar o caminho. Ela vem falar que quem tem muito não tem nada, e quem tem pouco também vai ser levantado. Essa unção vem para levantar o caído, ela vem para bater aquele que está ensoberbecido. Amém, meus queridos? Tudo isso acontece num lugar, é no deserto. É nesse lugar.